Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Eu sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre a diluição das soluções. Mas antes de falar propriamente da diluição, vamos relembrar o que vem a ser uma solução. Solução constitui uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Tenho ali presente o solvente e o soluto. O solvente que está presente em maior quantidade e o soluto que está presente em menor quantidade. O solvente vai o quê? Dissolver o soluto. Um exemplo, se a gente pegar uma colherzinha de açúcar e adicionar, por exemplo, em um copo com água, se a gente misturar bem, vamos obter ali uma mistura homogênea, que é uma solução. Para a gente entender sobre diluição, a gente vai se deparar com a seguinte situação. Imagina que você esteja preparando um almoço, um lanche e você vá fazer um suco, utilizando o suco em pó que você tem lá na sua casa. Então você vai adicionar 20 gramas desse pozinho e vai adicionar o quê? Água, obtendo um volume igual a 1 litro. Então, se a gente parar para pensar sobre concentração comum não é a relação da massa do soluto pelo volume da solução? Então, se a gente tem 20 gramas do soluto, que é o pozinho do suco, e um volume igual a 1 litro, nós temos então uma concentração de 20 gramas por litro. Mas aí o tempo foi passando, antes do almoço ficar pronto, você foi o quê? Tomando suco. Tomou 900 ml do suco e no final sobrou o quê? 100 ml. E aí, chegou a hora do almoço, as outras pessoas estavam lá para almoçar e o suco já tinha quase acabado. Qual que seria então uma opção para esse suco render? E você não tinha mais o pozinho do suco. Uma solução seria o quê? Adicionar mais água. Então você adicionou mais 400 ml de água. E o volume, que era de 100 ml, 100 mililitros, ele foi para 500 ml. Mas aí você vai dizer, professora, mas aí esse suco ficou fraco, ficou aguado. O que aconteceu com essa solução? Então, a influência a gente pode observar na concentração. Será que essa concentração, ela diminuiu ou aumentou após a adição de água? Nós tínhamos então uma concentração comum de 20 gramas por litro e o volume igual a 100 ml. Adicionamos 400 ml de água e o volume foi então para 500 ml. De 100 para 500, o que aconteceu com o volume? Ele aumentou 5 vezes. Será que a concentração ela vai então aumentar ou vai diminuir? Vamos relembrar o que é a concentração. Não expressa a relação da massa pelo volume? Se eu aumento o volume, a concentração, que é inversamente proporcional, vai diminuir. Se você tem alguma dúvida sobre esses cálculos, sobre divisão, multiplicação cruzada, você pode retomar algumas videoaulas disponíveis no canal, tudo bem? Então, essa concentração, ela vai diminuir também na mesma proporção. Se eu aumentei o volume 5 vezes, a concentração vai diminuir na mesma proporção. Então, nós vamos dividir por 5. Então, 20 dividido por 5, nós vamos encontrar a concentração dessa situação. 20 gramas por litro dividido por 5 será igual a 4 gramas por litro. Então, nós tínhamos a concentração de 20, foi para 4. Ao adicionar o solvente, o que aconteceu com a concentração? Diminuiu, tá certo? Nós podemos então entender de uma outra forma também. A massa do soluto, ela foi alterada para essa situação e para essa? A gente adicionou mais suco em pó? Não. Então, a massa do soluto é a mesma nessa situação e é a mesma nessa segunda situação.
Relembrando da expressão da concentração, concentração é massa por volume. Multiplicando cruzado, nós temos que massa é o quê? Concentração vezes volume. Foi isso que eu fiz aqui. Então, massa dessa situação 1 será igual a concentração 1 vezes o volume 1, que é igual a massa da situação 2, que nada mais é do que a concentração 2 vezes o volume final da solução. Então, essa é a expressão equivalente ao cálculo de diluição, tudo bem? Então, se a gente fosse utilizar essa expressão, C1 seria o quê? 20 gramas por litro. O volume V1, 100 ml, que será igual à concentração 2, que eu quero descobrir, e o volume final, que vai ser de 500. Então, eu tinha 100 mais 400, volume final igual a 500 ml. Vamos obter uma concentração igual, tá? Então, iremos obter o mesmo valor. Se a gente for analisar, né, quimicamente, nós poderíamos comparar uma solução mais concentrada e uma solução diluída. O que aconteceu com o volume? Ele aumentou. Então, a concentração, ela diminuiu. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido sobre o que é a diluição, que nada mais é do que essa alteração da concentração, diminuição da concentração pela adição de solvente. Aproveitem, tirem uma foto dessa lousa para vocês estudarem com mais detalhes sobre esse cálculo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, até breve!